Olá, meu povo, boa noite a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui nesta belíssima noite de sábado, início de noite de sábado, pontualmente às 18 horas do dia 6 de novembro de 2021. E estamos gratos a Deus por mais um final de semana que Ele nos tem dado, pela oportunidade de estarmos vivos com saúde, E falando aí em vida e saúde, quero prestar minha solidariedade aos familiares da cantora Marília Mendonça, recém-falecida. Apesar de não conhecer o trabalho da mesma, é uma vida que se foi tão jovem, E fica aí a lição para nós, Inclusive o Senhor Jesus propôs uma parábola sobre a parábola do rico insensato, que fez fortuna, juntou muitos bens para si e disse no seu coração: come, bebe e folga, ó alma minha, porque tens bens ainda para muito tempo. E à meia-noite daquele dia, disse o Senhor na parábola, o Senhor Deus chamou aquele homem e disse: louco, esta noite te pedirei a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Fica aí a reflexão. O que estamos preparando, para quem será? Se o Senhor nos pedir a alma hoje, como estará a nossa vida? Se hoje Ele voltar para um de nós, o que faremos? Como nos apresentaremos a Ele? Para a reflexão. Tranquilos, meus caros, e hoje também é dia da nossa live da EBD, Aqui com a lição de jovens, quarto trimestre das lições bíblicas de jovens, cujo tema central é este aí: Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Bem, meus caros, e hoje nós vamos estudar a lição de número 6. Está aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu aproximar, para ver se fica melhor. Aí, cujo título é A Grande Tribulação. Lição de número 6, estamos aí quase que na metade do trimestre, Lembrando que esta lição ela será ministrada presencialmente nas escolas dominicais das Assembleias de Deus Brasil afora, E também em outras denominações, pois como dissemos esta semana, algumas igrejas que, embora não sejam da Assembleia de Deus, também adotam esta revista como lição para a administração da escola dominical presencial. E hoje estamos aqui em caráter antecipatório para fazer a transmissão da nossa live da EBD com esta lição de hoje. Tranquilos? O texto do dia está escrito assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21. Tranquilos? Pois bem, a síntese da nossa lição diz assim: a grande tribulação será o período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Durante a aula a gente vai tentar amadurecer isso aqui, demonstrar cabalmente o porquê desta afirmação. Tranquilos, meus caros. E o texto bíblico para hoje está no livro de Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo de número 6, versículos 1 ao 11, que assim está escrito:
E, havendo o cordeiro aqui é Jesus, tá? Aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Segura esse versículo aí que durante a aula a gente vai explicar um pouco sobre ele, tá? E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Viram aqui? Isso aqui é bastante interessante, meus caros. Tá? Há algumas particularidades aqui que nós precisamos falar. Mas antes de entrarmos no tema da grande tribulação, nós vamos relembrar aqui um pouco, meus caros. Vamos falar um pouco sobre as escolas tribulacionistas. Na primeira lição que nós tivemos aqui, falamos sucintamente sobre elas. Tá? Existem 2 escolas, 2 correntes que pregam, que defendem abertamente sobre a grande tribulação. Essas escolas, elas têm as suas divergências no que concerne ao momento da ocorrência da grande tribulação. Tá? Então, nós temos 2 escolas majoritárias e uma minoritária que também falaremos em rápidas palavras. Tá? As 2 principais são a escola pré-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista. Tá? A escola pré-tribulacionista defende que a grande tribulação se dará após o arrebatamento da igreja e também após o tribunal de Cristo. Tá? E isto é, a igreja vai ser arrebatada antes
da grande tribulação. Por isso que se usa a nomenclatura pré-tribulacionista. Por quê? Porque para esta escola, o arrebatamento da igreja, que nós já estudamos aqui lições passadas, tá? Deixa eu só relembrar aqui onde foi que nós estudamos ela, né? Nós estudamos na lição de número... lição de número 3, no dia 17 de outubro, né? Aqui na nossa live, nós transmitimos ela dia 16, tá? Inclusive, se você estiver curioso e quiser rever esta live, é só dar uma batida aí no nosso feed e assistir esta live sobre o arrebatamento da igreja. Mas só depois que terminarmos a de hoje, tá? Aí você pode assistir primeiro aquela, se você quiser, né? E depois volta e assiste a nossa, só para entender algumas coisas que nós vamos falar aqui hoje, tá? Pois bem, mas não sai daí não, fica aí com a gente. E falando nisso, desde já quero agradecer a você que nos assiste aí, né? Pedir a você que continue conosco e que compartilhe a nossa live da IBB, porque vidas precisam ser alcançadas, além das muitas que já foram, tá? E você que ainda não é evangélico, que nos assiste, meu muitíssimo obrigado. Se tiver em mãos uma Bíblia para nos acompanhar, melhor lhe será. E querendo no final, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos, meus caros? Bem, como dissemos, a escola pré-tribulacionista, ela vai defender exatamente isto, que o arrebatamento da igreja, ele ocorrerá antes da grande tribulação, tá? Vai acontecer uma série de eventos. Primeiro vem o arrebatamento, depois vem o tribunal de Cristo, depois vem as bodas do Cordeiro, tá? E logo em seguida a grande tribulação, né? Convém lembrar que a grande tribulação, em relação às bodas do Cordeiro, serão eventos simultâneos, isto é, enquanto a igreja estiver lá nas mansões celestiais desfrutando das bodas, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. Isto é o que defende esta escola, a escola pré-tribulacionista, tá? A segunda escola que nós falamos aqui é a escola pós-tribulacionista. Para esta escola, o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois da grande tribulação, tá? E eles têm essa corrente com base numa interpretação de alguns trechos das cartas paulinas, tá? Que são interpretações em linhas gerais isoladas, tá? Esta escola vai defender basicamente que a grande tribulação nada mais é do que a apostasia dos últimos tempos, que Paulo falou lá na carta a Timóteo, sobretudo no capítulo 4, tá? Da primeira carta a Timóteo, né? Basicamente, o que esta escola acredita é que a igreja será alvo da grande tribulação, né? E que somente depois que ocorrer a grande tribulação é que então o Senhor virá para resgatar a igreja juntamente com o povo santo de Israel, tá? Pois bem. E ainda há uma terceira escola. Essa escola é a escola minoritária, tá? Que defende a escola mesotribulacionista, né? Ela defende basicamente que a grande tribulação e o arrebatamento serão eventos quase que simultâneos, isto é, durante a grande tribulação, em meio à grande tribulação, é que vai acontecer o arrebatamento da igreja, tá? Bem, satisfeitas as curiosidades sobre as escolas tribulacionistas, vamos agora analisar, propriamente dito, a grande tribulação. E começamos aqui falando que a grande tribulação não é uma metáfora como muitos acham, tá? É um evento real. Ou melhor, será um evento real.
Digo será porque ainda não aconteceu, tá? É futuro, tá? Um futuro relativamente distante do nosso, tá? E para nós entendermos um pouco melhor isso, nós vamos aqui analisar um episódio que está narrado no Antigo Testamento, que é a 70ª semana vaticinada pelo profeta Daniel, que está no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, versículo de número 24. E já começando aqui o nosso tradicional tour pela Bíblia, tá? Daniel, capítulo de número 9, versículo 24. Nós vamos ver algo interessante aqui. Diz o texto assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Vejam bem, a contagem desta 70ª semana, ela começa com o regresso dos exilados no cativeiro babilônico, tá? Como nós sabemos, já estudamos isso aqui exaustivamente, né? Não exatamente aqui no Instagram, mas transmitimos ano passado, inclusive, em meados de 2020, de julho até o fim de setembro do ano passado, nós tratamos sobre o cativeiro babilônico e transmitimos isso lá no Facebook, né? Na lição de adultos, tá? Falamos exaustivamente sobre o cativeiro. E uma das coisas que nós batemos bem foi o período de duração. Esse cativeiro durou 70 anos, tá? Como nós sabemos. Bem, e a partir do momento que eles regressaram para Judá, o remanescente do povo de Israel, né, o reino do sul, a partir dali começaram-se a contagem de 7 semanas, isto é, 7 períodos de 7 anos, que no total somaram-se 49 anos, que começou com o regresso do povo santo de Israel à sua terra prometida, né, ao seu antigo lar, até a reconstrução de Jerusalém, dos muros e também do templo, tá? Este é o primeiro ponto da profecia de Daniel, a profecia sabática, como é conhecida pela tradição rabínica, tá? E a partir daqui nós temos agora um outro momento, que é as 62 semanas seguintes, tá? Para completar 69, tá? A 69ª semana. Este período de 62 semanas, na verdade, seriam 62 períodos de 7 anos, que deu no total 434 anos, tá? Que veio desde a reconstrução até o momento em que o Senhor Jesus nasceu, exerceu o seu ministério terreno, morreu e ressuscitou. Até aí se passaram 474 anos. Daí em diante, nós tivemos já o período remanescente, que é a 70ª semana, que vai acontecer exatamente nesses 7 anos que restam para completar, né, o período de 70, tá? O 70º período de 7, né? Por quê? Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, houve uma interrupção cronológica dos eventos que culminariam com as 70 semanas. E esta 70ª semana será exatamente a grande tribulação, que durará 7 anos, meus caros. Durará
7 anos. Tá? Então, nós temos aqui basicamente, exatamente, o que Daniel chamou, o melhor, que é conhecido pela tradição rabínica, de período sabático. E sabe como é que nós entendemos tudo isso que eu acabei de falar aqui? Aqui mesmo, no capítulo 9, versículo 25, logo no versículo seguinte. Olha o que diz o trecho. Sabe e entende. Isto aqui é o ancião de dias falando para Daniel. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, viram? Esta ordem aqui foi o decreto lá, o decreto de Ciro I, tá? Que decretou o regresso do povo de Israel para a terra de Judá, para que pudesse ser reedificada Jerusalém e o templo e os muros, tá? Esta campanha foi encabeçada por Esdras e Neemias, que teve a ajuda de Zorobabel, que foi o construtor, né? E contou também com a ajuda de 2 profetas menores, Ageu e Zacarias, tá? Já estudamos isso, né? Estamos só relembrando aqui, tá? Inclusive, no terceiro trimestre das lições de jovens, nós tratamos sobre os profetas menores e também revisitamos lá o contexto do cativeiro babilônico, tá? Se alguém quiser depois se inteirar disso, né, nos chama aí no privado, no direct message, e a gente conversa um pouquinho sobre isso. Tranquilos? Olha o que diz o versículo 25. Vou repetir. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Quem é este? O nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? 7 semanas e 62 semanas, ó, viram? 7 semanas, isto é, 7 períodos de 7 anos, porque semanas aqui não é em dias, tá? Semana aqui é empregado figurativamente, tá? Mas representam anos, tá? Então, essas 7 semanas aqui representaram os 49 anos da reconstrução total de Judá e Jerusalém, envolvendo os muros, o templo e a cidade de Jerusalém como um todo, tá? Duraram 49 anos, né? E aí vem até ao Messias, isto é, dali para frente se passariam as 62 semanas, isto é, os 434 anos, tá? Somando um total de 493, tá? Ou melhor, 483, tá? Porque a 70ª semana fecharia um ciclo de 490, tá? Olha o que diz o seguinte, e aqui o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, viram? As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha aqui, que coisa interessante, tá? Então, meus caros, a grande tribulação foi vislumbrada inicialmente pelo profeta Daniel, né? E ele, por sua vez, naquele primeiro momento, ele não conseguiu entender o que significava, porque se tratava de algo para um futuro muito distante do seu tempo, tá? Porque não esqueçamos que Daniel viveu no período exílico, tá? Ele foi um dos cativos que viveu todo aquele período de 70 anos que Israel ficou cativo na Babilônia e regressou, né? E agora ele está aqui trazendo esta profecia para o futuro, tá? Pois bem, satisfeitas essas questões sobre a 70ª semana, né, do profeta Daniel, que vislumbra exatamente a grande tribulação, e sobre isto o comentarista aqui no livro ele traz um trecho interessante. Olha o que ele nos diz. Ele está aqui, né, exatamente o trecho. Olha o que ele nos diz.
aqui. Tudo que eu falei, ele escreveu aqui. Olha o que ele diz. Os anos da profecia devem ser contados desde a expedição do decreto para restaurar e edificar Jerusalém, até a conclusão da obra, quando decorreram 49 anos, isto é, 7 períodos de 7 anos. Viram que eu acabei de falar. E, desse tempo até a crucificação de Jesus, decorreram outros 434 anos. Tá? Aqui, leia-se a morte e a ressurreição de Jesus, tá? Que são 62 períodos de 7 anos. Tá? Conforme está escrito, depois das 62 semanas será tirado o Messias, tá? E não será mais. Isto está no versículo 26. Olha o que ele diz. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Viram? Aqui já é o vislumbre, o clímax da grande tribulação. Tá? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, né? Agora a igreja, com a dispensação do Espírito Santo, né, segue seu curso até a presente era, né? E agora o que está sendo preparado é o futuro. E ele acrescenta dizendo, restando ainda uma semana profética, 7 anos. Tá? E ele diz aqui, ele fecha dizendo, a última semana restante acontecerá no futuro. Será a grande tribulação, que começará após o arrebatamento da igreja. Viram? Então, meus caros, isto agora está bastante claro. Tá? Bem, importa dizer agora que a grande tribulação será o início do juízo divino. Sabe onde é que isto está? Mateus, e primeiramente nós vamos para Mateus capítulo 12, versículo 18. Tá? Nosso tour pela Bíblia. Mateus 12, 18. Que está escrito assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciarei aos gentios o juízo. Aqui é uma fala de Mateus que remonta a uma profecia do profeta Isaías. Tá? E aqui coube a quem anunciar este juízo? Jesus. E Paulo vai falar disso lá em Atos capítulo 17, versículos 30 e 31. Ele fala aos gregos, né? Mas agora Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas desde já anuncia a todos que se arrependam, pois há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Este aqui é o Senhor Jesus Cristo, tá? De quem o apóstolo Paulo está falando. Quer conferir? Vai lá, Atos 17, versículos 30 e 31. Também nós vamos vislumbrar este início do juízo de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, inicialmente no capítulo de número 2, tá? Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, tá? Já achamos aqui a epístola, né? E nos diz o seguinte, segunda epístola, capítulo de número 2, versículo 9. Olha o que diz o trecho. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Viram? Então, meus caros, e também aqui, no capítulo 3, versículo 7, da mesma epístola, tá? Que está escrito assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo,
até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Viram aqui? E por fim, vamos dar uma batida na Epístola de Judas. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Fica antes de Apocalipse, tá? É o menor livro da Bíblia, né? Que só tem um capítulo. Né? Enfim, Judas capítulo 1, versículo 4, que está escrito assim: por que se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Viram? Então aqui Judas vaticinou acerca do juízo. Sim, meus caros. Isso é tão importante que nós esclarecermos, porque a grande tribulação, como nós dissemos, é o início do juízo de Deus. Tá? O início. E isso é providencial, porque se nós sabemos que a Bíblia fala de um juízo final, é necessário também que haja um juízo inicial. Tá? O juízo final está lá narrado no capítulo 20. Teremos uma lição só sobre ele, tá? E por isso não vamos falar dele aqui hoje. É só para vocês entenderem que tudo que tem um início tem um fim. E se tudo que nós conhecemos que tem fim, é mistério também crer que não é forçoso concluir que tudo que tem um fim tem também um início. Não é verdade? Então, meus caros, aqui se revela o início do juízo de Deus. Todas essas referências que nós trouxemos aqui narram exatamente isso. Apontam para a grande tribulação, tá? Que será o início do juízo de Deus. Não confundir aqui com o início das dores, de que Jesus falou lá no sermão profético, tá? O início das dores, que ele compara inclusive às dores de parto de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz, né? O início das dores, ele próprio descreve, nós vimos isso aqui quando estudamos na lição de número 2, os sinais da vinda de Cristo. Os sinais que antecedem a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja, tá? Nós falamos de fome, pestes, terremotos, tremores de terra em vários lugares. Falamos de sinais naturais, sinais políticos, sinais sociais, sinais religiosos, né? Enfim, trouxemos tudo isso. Falamos aqui sobre a intolerância religiosa, tá? Tudo isso constitui um início de dores, e que a Igreja de Cristo vivenciaria este início de dores não no intuito de ser castigada, mas de ser provada no fogo, para ser purificada e para também anunciar ao mundo acerca destes sinais que antecedem a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranquilos, meus caros? Bem, e este juízo divino será marcado, será notabilizado por uma aflição sem precedentes. Já vimos aqui no texto do dia, que está em Mateus 24, versículo 21, diz claramente: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Dito de outro modo, Jesus está dizendo que a aflição que ocorrerá na grande tribulação será sem precedentes. O que é sem precedentes? Exatamente o que Jesus disse, que desde o início do mundo até então nunca se viu coisa igual, e até aquele tempo em que vai acontecer também jamais haverá, né? Enfim, então vai ser um momento em que as pessoas vão ficar atônitas, os seres humanos vão ficar estarrecidos, tá? As pessoas os homens desmaiarão de loucura, tá? Na linguagem de hoje, vão surtar, tá? Por quê? Porque será uma aflição tal qual jamais houve, né?
Imagina aí a situação, em plena pandemia, que não é nem de longe comparado ao que vai acontecer na grande tribulação. Já temos pessoas depressivas, já temos pessoas surtando, já temos pessoas saindo do seu controle emocional. Imagina como será na grande tribulação, né? Pois bem, meus caros, vamos avançar, tá? As horas não nos esperam. Vamos falar um pouco em rápidas palavras sobre os mártires da grande tribulação. Sim, meus caros, a grande tribulação vai produzir mártires, tá? E isso nós vamos ver, sabe onde? Livro de Apocalipse. Primeiramente, nós vamos para o capítulo de número 6, né, que está aí na leitura bíblica em classe, versículos 9 ao 11, está no texto bíblico da lição, tá? Versículos 9 ao 11, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Agora, vamos para o capítulo 7, versículo 14, que está aqui do lado, que diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Né? Ele pergunta assim, antes do 14, o 13 diz o seguinte: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tá? Veja, e também Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Tá? Que está escrito assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Tá? Aqueles a quem foi dado o poder de julgar, aqui, meus caros, é a igreja. Tá? Já já vamos ver isto. Tá? Já já nós vamos ver isto. Tá? Aqui, quem vai julgar o mundo é a igreja. Tá? Juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Não esquecem. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui já apontando lá para o período milenial. Vamos ter uma lição também que vai falar disso. Tá? Pois bem, meus caros, o que acontece? Né? Vamos analisar o seguinte: o que acontece aqui nesta passagem é algo interessante. Inclusive, na nota de rodapé, o comentarista aqui traz algo interessante. Ele diz o seguinte: é possível que as vestes da grande multidão, nos branqueados no sangue do Cordeiro, se refiram à obra redentora de Cristo. Só que ele diz assim: se assim for a multidão que vem de grande tribulação, e a hora da tentação, em Apocalipse 3,10, pode se referir ao arrebatamento da igreja. Isso aqui é para os que defendem a corrente minoritária, tá? Que diz que o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação. Tá? Já já a gente retoma isso.
E ele diz mais. Em Apocalipse 3:10, cadê? Aqui. Se esse período não começa até que os eventos no livro sejam liberados com a abertura do 7º selo, qualquer que seja o entendimento de Apocalipse 3:10 e 7:14, deve ser tomado da mesma maneira, uma vez que ambos têm a preposição grega ek, que para fora de, em um espaço de tempo, ou seja, a hora da tentação, em 3:10 e grande tribulação em 7:14. Em Apocalipse 3:10 temos a promessa de que a igreja não passará pela grande tribulação. Tá? Já em Apocalipse 7:14, o autor descreve que a multidão dos que serão salvos na grande tribulação são dois contextos distintos. Tá? Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Já para demonstrar o seguinte, que os mártires da grande tribulação serão pessoas que não foram arrebatadas, isto é, crentes que não guardaram a palavra de Deus, que não fizeram a vontade de Deus e que ficaram aqui na terra, não participaram do arrebatamento, tá? Ou melhor, não participarão, né? Porque estamos falando de um evento futuro ainda, porque o arrebatamento ainda não aconteceu, tá? Pessoas que, embora não sejam crentes, mas que tenham parentes crentes, ou que tiveram parentes que eram crentes, e que foram arrebatados, e que, ao verem seus parentes terem sido arrebatados, vão se lembrar das palavras que eles diziam, que os crentes diziam, acerca do arrebatamento da igreja, tal qual estamos fazendo aqui hoje, tá? E que naquele contexto lá do anticristo, da grande tribulação, não vão se render ao sistema, não vão se render ao império do anticristo e, consequentemente, serão perseguidos, mortos, torturados e mortos, tá? Serão martirizados. É tanto que na leitura que nós vimos aqui, eles ficarão embaixo do altar, depois de mortos, eles ficarão embaixo do altar e do trono de Deus, aguardando que o sangue deles seja vingado. Nós vimos aqui, Apocalipse 6, versículos 9 a 11, nós lemos aqui, tá? Por quê? Eles vão ficar aguardando que a justiça de Deus seja feita contra os seus opressores, tá? Então, estes aqui são pessoas, como eu disse, que já foram crentes e que se afastaram, se desviaram, ou ainda crentes que não andaram segundo a palavra de Deus e que ficaram de fora do arrebatamento, e pessoas não crentes que de alguma forma já ouviram o Evangelho, independentemente de terem ou não parentes crentes, que foram arrebatados, tá? Mas que já ouviram o Evangelho, já ouviram alguém falar acerca deste evento, o arrebatamento, e que irá se lembrar deste evento, grande tribulação, e que também vai se lembrar que haveria um anticristo que perseguiria e que mataria aqueles que se opusessem ao seu sistema, principalmente se alguém defendesse o nome de Jesus no meio do seu império, em meio ao seu império, tá? Então, meus caros, isso é bastante importante nós esclarecermos. Tranquilos? Bem, já falamos aqui que a grande tribulação será depois do arrebatamento, isto é, antes da grande tribulação vai acontecer o arrebatamento, né? E aqui já externamos aqui claramente a nossa posição de que nós defendemos a escola pré-tribulacionista, isto é, acreditamos biblicamente que a igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. E isso é providencial, meus caros, que seja assim. Sabe por quê? Porque a igreja não pode ser alvo do juízo divino, tá? A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para entrega de galardões, como nós já vimos aqui, tá? Márcio Lopes aqui, bem-vindo, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença, tá? A igreja, ela não vai passar pelo juízo divino, tá? Como eu disse,
ela será alvo do tribunal de Cristo para entrega de galardão. Tá? Já estudamos isso aqui, o tribunal de Cristo, há 2 semanas atrás. Tá? Quem quiser entender sobre o tribunal de Cristo, volta lá e assiste. Tá? A igreja, ela não será julgada, pelo contrário, ela vai julgar. Né? Então, meus caros, a igreja não vai ser alvo deste juízo divino, que é um juízo destinado aos ímpios. Tá? Nós já vimos aqui, e vamos ver até o final da nossa live. Tá? E este arrebatamento, como nós já dissemos, né, nós vamos dar uma batida rápida lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 6 ao 8, tá? Que assim está escrito: E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá? Aqui Paulo está falando basicamente da manifestação do anticristo, que nós vamos estudar semana que vem. Tá? Mas só para vocês saberem, o anticristo não pode se manifestar porque há um que o detém. Quem é este um? É o Espírito Santo, tá? Que ainda está na terra. Mas como é que o Espírito Santo impede a manifestação do anticristo? Através da igreja. O Espírito Santo está na terra enquanto a igreja estiver na terra. Depois que o Espírito Santo sair da terra, a igreja vai junto, que vai ser exatamente o arrebatamento, porque é o Espírito Santo quem vai arrebatar a igreja, tá? E aí, depois que isso acontecer, vai finalmente começar a grande tribulação. Isso também nós vamos vislumbrar, sabe onde? Epístola de Judas, vamos voltar a Judas, tá? Vamos voltar a Judas, capítulo 1 de Judas, versículo 14, e vamos saltar para o versículo 24. Olha o que nos diz a passagem, uma passagem bem interessante. Judas 1,14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Viram aqui? De seus santos, tá? Aqui, esses santos aqui é a igreja, tá? E o 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Isso aqui ele retoma o que Paulo disse, né? Para apresentar a sua igreja, a sua noiva, a si mesmo. Tá lá em Tessalonicenses. Nós vimos isso aqui, inclusive, semana passada, quando tratamos sobre as bodas do Cordeiro, tá? E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, tá? Que assim está escrito: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Viram? Falei aqui durante a semana que a expressão grega para tentação é peraismos, que significa exatamente, que é sinônimo, neste contexto aqui, de tribulação. Tá? E equipedaçou para o verbo tentar, que dá a ideia de aflição, de afligir, de atormentar, tá? Então, no contexto aqui é exatamente isso que quer dizer, tá? Então a igreja, volto a dizer, não será alvo dessa tentação, tá? Por quê? Porque aqui é um castigo reservado para os ímpios. E a igreja não pode passar por este julgamento, este dia de juízo. Tá? Bem, já falamos quando será, agora é necessário sabermos também como será. Né? Primeiramente, o período de 7 anos será dividido em 2 períodos, de 3 anos e meio. No primeiro, nós teremos o que
ficou chamado de falsa paz. Isso quem vai falar é o apóstolo São Paulo, no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Olha o que ele nos diz. Capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Viram? Aqui, Paulo está falando basicamente disso. Ele traz eventos relacionados à vinda de Cristo, neste contexto aqui, que começa no capítulo 4, a partir do versículo 13 de Tessalonicenses, e vem até o capítulo 5, versículo 11, que ele fala da ressurreição, da vinda de Cristo, e fala também aqui da grande tribulação, tá? Então aqui fica bastante claro neste contexto. Observe que o apóstolo Paulo, nesta passagem aqui, ele fala do arrebatamento ainda no capítulo 4. Aqui ele já faz referência à grande tribulação, o que prova que a grande tribulação será depois do arrebatamento. Tranquilos? Bem, como dissemos, será um período de falsa paz. E no segundo período, será conhecido como o tempo da angústia de Jacó. Coloquei até entre aspas aqui. Isso está lá em Jeremias capítulo 30, versículo de número 7, tá? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Que assim está escrito. Querem ver? Aqui, já achamos. 7. Jeremias 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Olha aqui, casando exatamente com o que o Senhor Jesus disse em Mateus 24, 21, que desde o início do mundo não houve aflição igual e nem depois deste tempo haverá, até aqueles dias. Viram? E ele diz mais aqui, olha o que ele diz. E é tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui é Israel, tá? Não esquece que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, tá? E é o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Aqui será o momento em que o povo santo vai conhecer que fizeram uma aliança com o anticristo. O povo judeu vai reconhecer que aquele não é o Messias que eles estavam esperando, né? Porque até o dia de hoje os judeus esperam o Messias. Eles não acreditam que o Senhor Jesus tenha sido o Messias prometido lá nos profetas, tá? Eles acreditam que o Messias ainda vai surgir, né? É tanto que a Bíblia deles lá não tem o Novo Testamento, só o Antigo, tá? Então, meus caros, observem que aqui vai ser o momento em que o Senhor irá resgatar o povo santo da opressão do anticristo. E eles vão descobrir que fizeram uma aliança com um falso Cristo, com o anticristo, e que logo em seguida ele vai revelar quem é de fato, né? Querem ver? Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Olha o que nos diz o texto. E ele, aqui o anticristo, tá? Firmará um concerto com muitos por uma semana. Viram? Os 7 anos da grande tribulação. E na metade da semana, a segunda metade, os 3 anos e meio seguintes, tá? Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, isto é, o culto que Israel havia resgatado perante Deus, tá? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.
Viram? Então aqui é uma clara perseguição ao povo santo, aos judeus. E além disto, nós vamos ver também as catástrofes apocalípticas que estão reservadas para a grande tribulação. Tá? Aqui mesmo em Mateus 24, versículo 29, o Senhor Jesus diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E aqui em Apocalipse capítulo 8, versículos 7 a 10, nós vamos ver uma das primeiras pragas do Apocalipse. Olha o que está escrito: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Catástrofe ambiental, tá? Isso aqui, essa saraiva que João fala aqui em Apocalipse, é uma espécie de meteoro, tá? Um fragmento de meteoro que vai cair na terra, tá? Ele fala sangue, né? Da cor de sangue, fogo misturado com sangue, isto é, a coloração, tá? Virá tão incandescente, tão flamejante, que quando cair, que bater na terra, vai destruir, cadê? Qual é a quantidade? A terça parte, 33,33% da vegetação do mundo será devastada. E olha o que ele diz mais: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Aqui está falando que vai haver uma grande mortandade e que as criaturas marinhas vão morrer em grande quantidade, em massa, tá? Por isso que vai ver sangue, tá? Mortandade. E olha o que ele diz: e morreu a terça parte das criaturas. Viram que eu acabei de falar? Que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, isto é, naufrágios, tá? Vai haver naufrágios de navios, submarinos e outros tipos de embarcações, tá? E o 10, para encerrar: e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Isto é, vai tornar as águas envenenadas. Quem beber morrerá. Tá? E ainda o capítulo 9, versículos 6 e 18, que assim está escrito. Capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o 18. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca. Viram aqui? Que coisa terrível. Terrível isso aqui. E ainda tem o capítulo 16, versículos 2 e 21. Vou deixar esta referência para dever de casa, que já está se aproximando do nosso fim da live, tá? Então, a grande tribulação também será marcada pela guerra do Armagedon. Está em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, e também no capítulo 19, versículos 11 a 19, tá? Quem quiser ler, aí fica para dever de casa, leitura um pouco extensa, tá? Porque agora nós vamos falar rapidamente sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que está no capítulo 6 de Apocalipse. Precisamos falar sobre eles, tá? Que inclusive está aqui no nosso texto bíblico, na lição, tá? O primeiro deles é o cavaleiro branco.
Lembra que eu falei no início? Segura aí, que já já vamos falar um pouco sobre ele. Pois é, o cavaleiro branco aqui é a personificação de um déspota, tá? O trecho diz que foi dada a ele uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Muitas pessoas desavisadas que não estudam as Sagradas Escrituras e até pastores e pregadores de renome andam dizendo por aí que este cavaleiro aqui é o Senhor Jesus Cristo, pelo simples fato de ser branco, né, e de ter uma coroa. Isto é lei do engano, meus caros, tá? O anticristo, inclusive, vai enganar muita gente assim, vai enganar Israel assim, tá? E é com base nesta aparência que ele vai firmar uma falsa paz com Israel, porque todos acreditarão que este é o prometido, tá? Porque ele virá com uma aparência de alguém justo, de alguém bom, glorioso, tá? Mas é um déspota, é o homem do pecado que Paulo descreve lá, e que semana que vem nós vamos estudar sobre ele, tá? Por isso não vamos falar muito aqui sobre esta figura. Semana que vem, com a ajuda de Deus, nós falaremos um pouco mais. O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, tá? Este cavaleiro aqui, teologicamente, é conhecido como o Senhor da Guerra, tá? Porque o trecho diz sobre ele o seguinte, aqui, 6, versículos 3 e 4, diz assim, né? E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Viram? Aqui está falando exatamente disto, tá? Este cavaleiro será responsável por suscitar conflitos, isto é, será uma potestade que irá incitar os homens da terra, as nações, a entrarem em guerras umas com as outras, ou umas contra as outras, tá? Então aqui haverá grandes guerras, tá? Complementando aqui, concretizando o que Jesus falou lá, quando nós falamos de sinais políticos, lembra? Tensões entre países, guerras e rumores de guerras, pois é isto aqui, tá? E o cavaleiro preto, que está nos versículos 5 e 6, e diz assim, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, tá? Aqui é uma potestade que anunciará o juízo de Deus, porque a balança, inclusive, é o símbolo da justiça, é o símbolo do direito, do juízo, do julgamento, tá? E ele também trará grande caos na economia, tá? E em outras áreas, principalmente quando fala da questão de alimentos, vai trazer fome e outras calamidades, tá? Tanto que no trecho em seguida, ele fala assim, e ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aqui é uma referência à crise econômica planetária que vai acontecer, tá? Economias no mundo inteiro serão derrubadas, meus caros, tá? Então é isto que representa o cavaleiro preto, tá? E por último, o cavaleiro amarelo, né? A Bíblia diz sobre ele o seguinte, e olhei, e eis um cavalo amarelo, versículo 8, tá? E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. Aqui a morte é um espírito, tá? E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ou seja, 25% da terra morrerá. Tá? 25%. Se hoje na Terra temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, 25% disso seria aproximadamente 2 bilhões. Tá? Imaginem aí, é muita gente morta, meus caros. Tá? E os agentes da morte aqui serão a fome, as doenças, as epidemias e as guerras. Tá? Então, tudo isso vai acontecer onde? Durante a grande tribulação.
São as catástrofes reservadas para a grande tribulação. E aqui fica mais uma vez uma prova de que a igreja não passará por este momento, porque são castigos reservados para os ímpios. Tá? E já que estamos falando dos ímpios, vamos falar agora sobre o propósito da grande tribulação. O primeiro deles é preparar Israel para o encontro com o Messias. Isso está em Jeremias, capítulo de número 30. Vamos voltar lá. Versículos 8 a 10, que assim está escrito: Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi. Aqui é Jesus, tá? Esse Davi aqui é um Davi espiritual, é Jesus, tá? Mas também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Viram? Não esquece, aqui é um Davi espiritual, porque o Davi humano já era morto há cerca de quase 1000 anos. Tá? Enfim, na verdade, aproximadamente aí entre 700 a 800 anos antes de Jeremias, tá? Enfim. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu livrarei das terras de longe, eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó honrará, tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Aqui já é a promessa de redenção de Israel, que acontecerá lá, tá? Quando na guerra do Armagedon, quando o Senhor Jesus vier resgatar Israel das garras do anticristo, tá? Também em Mateus 24, 31, né? Quando Jesus anuncia que ajuntará os escolhidos, vai ser aí, nesse evento. Quer ver? 24, 31. Cadê você? Aqui, 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é uma referência a este episódio, tá? Do resgate de Israel, né? Das mãos dos opressores, tá? Quando Jesus vier em glória, como está descrito lá em Apocalipse 19, tá? No contexto da guerra do Armagedon. Tranquilos? Pois bem, né? E o segundo propósito é justiça contra os ímpios. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 2, Paulo traz uma pergunta. Tá? Olha o que Paulo nos diz. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Viram? Isso aqui é interessante. Também Judas, capítulo de número 1. Vamos voltar a Judas. Tá? Judas 1, 15. Olha o que nos diz. Vamos ler novamente o 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha o 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Ele quem? O Senhor. Tá? E Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. Que assim está escrito: E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz:
Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Viram? Então aqui, este é o propósito da grande tribulação. Preparar Israel para encontrar-se com o Messias, né? E julgar os ímpios, tá? E a igreja, como nós dissemos, participará deste julgamento. Tranquilos, meus caros? Bem, passamos aí 11 minutos e aqui nós encerramos a nossa live de hoje, tá? Desde já agradeço a você que assistiu até este momento. Deus abençoe a cada um de vocês, né? E não esquecem, compartilhem, mandem para os seus contatos. E semana que vem, com a ajuda de Deus, estaremos aqui de novo para falarmos sobre o anticristo. Tranquilos, meus caros. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e tenham um ótimo sábado. Fui!